eu sou o André, um dos coordenadores do MBA em Administração, fui diretor da FEA e estamos aqui para inaugurar um projeto novo, que é o videocast do MBA em Administração, onde a gente vai trazer convidados, geralmente professores do curso, para conversar sobre temas específicos. E hoje tenho aqui a presença de um dos fundadores do curso, o Davi Forli. O Davi começou com a gente lá no começo dos anos 2000, final de 1990, tá certo? E ajudando a gerenciar o curso, a elaborar os conceitos que hoje vocês vão encontrar quando vierem fazer aqui. Nós estamos presencialmente aqui num local da FEA, na própria FEA, que é o Espaço Teias, e o Davi vai falar sobre gestão de carreira, né, que é a disciplina aí que ele oferece no curso MBA. E aí, Davi, tudo bom? Tudo bom, André? Pô, super legal, viu? Quem não conhece aqui o Teias, ficou super legal, um espaço mega convidativo, assim, gostoso de estar, melhor lugar impossível para vocês fazerem esse tipo de entrevista aqui, esse tipo de interação, bem legal. Muito bem. O Davi, ele trabalha oferecendo educação continuada para pessoas do mercado no Brasil todo, né, das mais diversas áreas. E aí eu já tenho uma pergunta para te fazer, Davi. É assim, nessa questão da gestão de carreira, qual que é o papel da educação continuada? Pô, André, educação continuada, assim, primeiro, né, assim, vamos dar um contexto do que é gestão de carreira, porque às vezes as pessoas querem entender um pouco o que é o nome, né? Então, assim, gestão de carreira é uma assunção de responsabilidade que as pessoas precisam ter na orientação, no direcionamento daquilo que você tem como plano profissional, naquilo que você quer fazer na sua atividade profissional. É curioso porque as pessoas em geral, elas têm ambições, elas têm clareza de passos de carreira, mas elas não têm planos de carreira. Em geral, as pessoas não fazem plano de carreira. Eu sempre faço essa pergunta previamente à aula do curso, né? Eu dou aula nesse curso, não sei se você vai lembrar, mas já faz mais de 10 anos. Assim, eu trabalho com você há mais de 20 e dou essa aula no curso há mais de 10 anos, 12 anos especificamente. E eu sempre pergunto em todas as turmas, primeiro, se você já fez um pensamento estruturado sobre a sua carreira e depois, se você tem um plano. Metade dos alunos, 60% dos alunos em geral dizem, eu já pensei sobre as minhas ambições de carreira. Menos de 10% tem um plano, tem um projeto, sabem mais ou menos estruturadamente onde querem chegar. Eu trouxe esse contexto para te responder sobre educação continuada. Por quê? Porque, em geral, as pessoas têm uma resposta para essa pergunta, assim, do tipo, eu sei onde eu quero chegar, eu quero ser CEO da minha empresa. Eu quero ser CEO de uma multinacional. Eu quero quero abrir uma ONG, quero ganhar dinheiro suficiente para, em algum momento da minha vida, abrir uma ONG e cuidar de uma parcela da sociedade que não está assistida. As pessoas têm ambições diferentes porque nós somos diferentes, então as pessoas querem coisas diferentes. Normal. Quando a segunda pergunta, né, o plano, a estrutura, ele redimensiona a cabeça das pessoas, né? Então, assim, aí você fala, você quer ser CEO da sua empresa. Que passos que você acha que você tem que dar para chegar lá? Em geral, as pessoas não têm uma boa resposta para isso. Então, assim, vamos falar do CEO. Então, para ser um CEO, você precisa ter um tempo de investimento nessa empresa. Você não vai ser CEO rápido. Então, você gosta de ficar na mesma empresa? Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, essa empresa sua é uma multinacional? É uma multinacional. Legal. Você fala inglês? Não falo inglês. Então, passo de plano de carreira é estudar inglês. Tá. Você é graduado em quê? Eu sou graduado em engenharia química. Aí a sua empresa é uma empresa do quê? Uma empresa química. Pô, legal, é um bom passo. Mas quem são os CEOs que já passaram por essa empresa? O que eles têm no currículo?
Aí o sujeito normalmente, bom, eles têm uma pós-graduação, eles têm um curso de espanhol, eles têm uma segunda língua, eles têm habilidades fortes de liderança. Então, o plano, a gestão de carreira, ela está muito ancorada no direcionamento estruturado que você precisa dar no seu processo de carreira. A educação continuada tem um papel vital. Por quê? Porque nós estamos, 2023, então assim, a oferta de informações que circula entre nós é de uma grandeza impensada 20 anos atrás, né? Eu lembro quando a gente começou o curso, não tinha internet. Nós passamos fax nesse curso, sério, real, assim, para aluno, para cliente, é um negócio maluco isso. E quando assim, esse volume de informações está ao nosso lado, é difícil ter curadoria dessa informação. Então, assim, se você escrever na internet gestão de carreira, se você fizer a pergunta para o ChatGPT, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, como fazer um plano de carreira? Ele te responde, como fazer um plano de carreira. E para fazer? E para saber se aquela resposta está certa? E para saber se aquilo vai dar certo? E para comparar essa informação com outras? Então, a educação continuada, ela é especialmente em instituições bem estruturadas, ela é uma curadoria de conteúdo profunda, bem feita, séria, olhando para objetivos de desenvolvimento profissional. Então, assim, se eu quero ser CEO, MBA de administração. Não, eu quero ser um cara de financeiro, MBA de finanças. Eu quero ser um cara de marketing, eu quero ser o cara C-level da minha empresa na área de marketing, independente de ser um vice-presidente, ser um diretor, dependendo da área. Eu quero ter uma agência de publicidade, então é outro caminho. Mas a educação continuada, ela funciona como uma estruturação de degraus para você chegar onde você quer. Eu acho improvável a construção de uma carreira sem educação continuada. E é preciso dizer que assim, nem sempre precisam ser cursos estruturados como um MBA de 360 horas, de 500 horas, sei lá de quantas horas, mas precisa de educação. Sem educação com curadoria em instituições de grande porte, eu falo das instituições de grande porte porque hoje, André, e quem estiver nos ouvindo, né, a oferta de cursos é um negócio impressionante. Assim, eu vou dizer um número para você. Em 2019, havia 65 mil cursos, mais ou menos, oferecidos no Brasil. E a gente tinha mais ou menos 1.100.000 pessoas estudando pós-graduação. Em 2022, esse número de total de alunos fazendo pós-graduação passa para 1.350.000, ou seja, o mercado aumentou um pouquinho. Só que a oferta de cursos vai de 60 mil cursos para 150 mil cursos. Então o mercado está infestado de cursos. Como é que eu escolho qual é o curso que funciona, qual é o curso que é bom? Para mim, isso fortalece as instituições sérias. Essa multiplicidade de cursos fortalece as instituições musculosas, sérias e que têm um projeto pedagógico consistente. Não vai existir esse mercado para sempre desse jeito. Isso vai se acomodar, porque não dá espaço para todo mundo. Então, voltando à tua pergunta, sem educação continuada, não tem gestão de carreira. Certo. Vou te fazer outra pergunta. A gente estava conversando antes aqui e eu falei para o Davi que uma pessoa, minha filha, tá certo, está procurando, começando agora, acabou de se formar, está começando a querer estruturar a sua carreira, o que ela vai fazer, acertar as dúvidas que são muito próprias aí para a idade dela, né? Que conselho você daria para ela, Davi? Boa. André, assim, o momento de sair da faculdade é um momento bem desafiador para todo jovem, sabe? É um momento que ele pode ser bem frustrante, porque quando termina a graduação, você tem a expectativa de que você vai logo entrar numa atuação profissional, mas às vezes isso não acontece, né? Em especial, né, a Carol, eu sei, se formou numa instituição de grande porte, né, super bem formada, e daí muitas vezes as pessoas têm um pensamento assim, não, eu vou participar de um processo de trainee e sair empregado.
E pode não acontecer, pode ser que você não passe no processo de trainee, pode ser que a estrutura daquelas candidaturas de trainee não te chame atenção, pode ser que você se vinculou com coisas muito diferentes na faculdade e nenhuma delas te chamou atenção de verdade. O que eu gosto muito de um processo de construção de plano de carreira baseado numa metodologia de design, que é como a gente trata, inclusive aqui na aula do MBA, chama-se design de carreira. Essa metodologia, basicamente, é o seguinte, é você fazer um desenho de carreira que tenha 5 anos de duração com uma primeira possibilidade, porque todo mundo tem uma primeira ideia. Eu queria encontrar... Não, se você perguntar, né, numa resposta sincera, ela vai te dizer assim, pai, o que eu queria mesmo era trabalhar numa multinacional. Essa é a coisa que eu acho que eu mais gostaria, assim. Tá bom, então escreve no alto de uma folha aqui, trabalhar numa multinacional. Aí você começa a pensar assim, bom, quais são as multinacionais que estão perto aqui da minha área de atuação com a formação que eu tenho? Bom, essa, aquela outra, tá bom. Próximo passo, e isso é uma coisa para qualquer profissional em qualquer área. Quem eu conheço nesses lugares? Porque isso é uma coisa curiosa, as pessoas esses números não aparecem muito, as pessoas não sabem disso, assim, né? Mas, olha, posso te dizer que mais do que 70% das vagas são preenchidas por algum tipo de indicação. Nos níveis superiores, para cima da posição de gerência, tem pesquisa consistente mostrando que é mais de 90%. A vaga não vai para o LinkedIn, a vaga não vai para uma empresa de recrutamento. Ela é preenchida com base numa indicação. Olha, eu estou precisando de alguém assim, de alguém assado. Então, primeira coisa, uma lista. Quais são os meus desejos? Quem eu conheço nesses lugares? E o terceiro ponto, André, é movimento. Então, assim, então isso aqui é a minha lista, e essa lista tem que ter, assim, 20 empresas, 60 pessoas. Por quê? Porque você vai ligar, a pessoa não vai te atender. Olha, não posso falar com você agora, e tum. Né? Segundo da lista, não posso falar com você agora. Vamos marcar para amanhã. Então, tem que ter uma lista comprida de gente para conversar, bem comprida. Eu não conheço ninguém que trabalha nesta empresa aqui, então... Quem que meu pai conhece, quem que um professor conhece, quem que um amigo conhece. Sempre tem quem resolva o tema do networking, né? De chegar nas pessoas que você quer. E aí precisa do movimento mesmo. Ir na empresa, não, vamos fazer online. Não, eu estou tranquilo, eu vou aí te visitar. Aí vai nesse lugar, chega lá, sente o ambiente, olha para o lugar, conversa com as pessoas, fala com a secretária. Tem uma coisa a metodologia de design de carreira, ela traz essa necessidade do movimento. O design de carreira, ele parte de todos os princípios do design thinking, que é uma experimentação, que é um jeito de fazer em movimento, né? de trocar, de ver se deu certo, de rever aquilo que era uma possibilidade, enfim, de colocar a mão na massa, porque quando a pessoa está numa busca como essa, é muito comum acontecer uma coisa assim de entrar num modo um pouco passivo. Vai lá e faz 20 candidaturas no LinkedIn para lugares que você não conhece, com pessoas que você não conhece e espera o telefone tocar. É claro que isso pode ser feito e deve ser feito, mas isso é pouco efetivo. Pode acontecer, nos casos mais diferentes, especialmente gente que tem a boa formação, sim, o telefone vai tocar, mas você vai chegar lá pouco preparado, com poucas informações, enfim, sem ter muita certeza do ambiente que você vai encontrar. Então, eu gosto de uma coisa mais ativa. Eu acho que toda a estrutura de aula que a gente tem aqui no MBA, ela parte disso, né? Que a carreira ela é responsabilidade da pessoa. É curioso falar isso porque uma boa parte da literatura de gestão de carreiras, ela passou bastante tempo olhando para como as empresas deveriam estruturar as carreiras dos seus funcionários. E por mais que as empresas façam esse tipo de movimento, em algum momento essa estruturação se perde. Por quê? Porque a empresa precisa fazer um corte. Ela olha para o seu 2020, né, e fala assim, puxa, agora temos uma coisinha chamada pandemia. Preciso cortar 20% do meu quadro, senão eu não termino o ano.
E aí aquela estruturação de plano de carreira, de que é legal, de que precisamos promover, cai por terra. Você fala assim, cara, 20%, é 20% da folha, manda embora, porque senão a gente não chega vivo no fim do ano. Então, as empresas começaram a estruturar passos de progressão profissional, mas ela não te pega mais na mão. Ela não fala assim, olha, se você um dia quiser ser CEO, faça isso, faça aquilo outro. Não. Ela fala assim, ó, os requisitos desse cargo são esses, os requisitos daquele cargo são aquele. Isso está cada vez mais estruturado, mas decidir, quero ser CEO ou quero ter uma experiência de 5 anos aqui para abrir o meu próprio negócio, é uma decisão muito pessoal. Então, se é isso, a pessoa que está em busca de uma possibilidade, de uma oportunidade, ela precisa se mexer. Aí, tá, o que mais? Vai em eventos, eu quero mexer com construção civil, tá bom. Arruma um jeito de ir numa comemoração de uma empresa que mexe com construção civil, aqui em Ribeirão, em outra cidade, sei lá. Eu quero mexer com... eu quero abrir um escritório, tá bom. Quem está abrindo o escritório está dando que passos? Eu quero começar um novo negócio, volta para a educação continuada. Que cursos estão oferecidos nessa área? Enfim, movimento. Sozinho, olhando para a tela do computador, é bem difícil mudar esse quadro, isso é uma certeza. Muito bem. Agora vamos pegar outro público, né, que é aquela pessoa que está numa carreira, nós estamos num mundo muito em transformação, em ebulição, fez o seu planejamento, tá certo? Seguiu e de repente se sente mais inseguro ou quer mudar algum caminho, tá certo? Quer fazer uma transição. Não está feliz eventualmente com aquele caminho, ou é dono de uma empresa, né? E aí está relacionado com mudança de mercado, com crise em empresa, com essas questões aí que estão envolvidas aí, né, nesse processo. Que conselho se daria para uma pessoa dessa, né, que não é um recém-formado, mas ele já tem uma certa experiência e precisa aí de sempre repensar, né, porque o planejamento é uma coisa também que... dinâmica, exatamente. Que nunca termina, né, na verdade, assim... não é porque você fez o planejamento que nunca mais você vai olhar para ele, né? Você precisa acompanhar, se replanejar, refazer. Então, sempre está nessa dinâmica que você definiu, né? André, você sabe que assim, né? Hoje eu tenho muitas atividades profissionais, eu trabalho com muita coisa e assim, meus sócios, assim, colegas de áreas diferentes, consultores que trabalham comigo em outros projetos, eles falam, cara, mas você continua dando essa aula, você gosta tanto assim, por que você dá essa aula? Eu falo assim, cara, eu dou essa aula porque eu amo e porque eu aprendo com os alunos. Isso que você está falando, uma vez uma aluna, até numa aula aqui do MBA, falou assim, eu mostrei, né, uma estrutura do plano, né, e ela falou assim, professor, mas a vida da gente muda, né? A partir desse dia, eu claro, concordei, eu nunca dei um contexto diferente para isso, mas eu tinha uma projeção, eu tinha um slide em específico que eu dava uma linha, né? Assim, o que você quer colocar? Eu mudei esse slide, ficou super divertido, ele de uma linha ele virou um círculo, assim, que é mais ou menos como a vida é, né? Então, a dinâmica da nossa vida, e uma das coisas que eu faço na nossa aula é marcar uma data de revisão do plano. Então eu obrigo os caras, eu cruzo o braço assim e falo assim, agora você vai entrar aí no teu Google Agenda, na tua agenda do seu iPhone aí, no teu calendar, e vai marcar lá para daqui um ano, a aula é dia 1º de abril, né? Então, no dia 1º de abril de 2024, você vai marcar aí, rever o plano de carreira do professor. E isso é super legal, porque o cara ele vai olhar para aquilo ali, se ele vai fazer ou não, né? O plano, uma das funções do plano é ser feito para ser refeito. É vital isso. Por quê? Porque as coisas mudam na carreira, né? As coisas mudam na vida. Então, assim, você foi lá, se planejou, pensou, quero trabalhar numa multinacional ou quero abrir um escritório, e aí você casa, e aí o teu namorado, tua namorada vai para São Paulo, você vai junto, dá sequência nesse plano de trabalho, as coisas acontecem, 5 anos depois teu casamento não deu certo,
e você precisa voltar para Ribeirão. Você fala, pô, não quero mais morar nessa cidade, essa cidade não me trouxe alegria, eu vou voltar para cá. O que eu faço? Putz, essa é uma hora boa de ter um plano, para você olhar e falar o seguinte, o que ainda existe daquilo que eu queria? É muito importante isso. Porque é interessante falar isso, porque o pensamento é muito fugidio, ele é muito rápido. A gente hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Hoje eu estou feliz com o meu chefe, amanhã eu estou triste. Hoje o meu mercado está crescendo, amanhã ele entra em recessão. Então, um plano estruturado, ele te dá um pouco de... Naquilo que você escreve, você se obriga a renunciar a certas coisas, né? Para falar que a minha preferência é essa, eu preciso dizer que não é aquela, né? Então você fala, pô, então era isso aqui que eu queria, o que mais que eu quero fazer para fazer essas outras coisas darem certo? Então, vou dividir a tua resposta em duas partes. Primeiro, quem está estagnado, né? A primeira parte da tua descrição é um profissional que está estagnado, então, e que eventualmente não tenha feito um plano como esse. Então, primeiro passo é pensar o seguinte, por que eu estou me sentindo estagnado? O que está me fazendo sentir estagnado? Faz tempo que eu não sou promovido? Eu estou insatisfeito com o salário? O meu mercado não está crescendo? A minha empresa está perdendo o mercado? Eu estou percebendo que as coisas estão mudando aqui? O que está trazendo essa percepção de estagnação e de insatisfação? Precisa entender isso, porque essas respostas são muito diferentes. Então, assim, eu dei bastante aula para a empresa pública, né? Então, tinha muito essa percepção, assim, né? De que, pô, as coisas não acontecem, demora para ser promovido e tal. Eu estou pensando em fazer outro concurso. Eu falei, olha, mas espera um pouquinho, o seu problema é dinheiro para ganhar mais ou é velocidade? Porque essas são coisas diferentes. Ah, tem razão. Então, assim, primeira coisa é entender o porquê, entender só o que está me causando essa insatisfação. E aí, dá uma estruturada numa reflexão, assim, ó, o que eu gostaria de fazer? E como é que eu me vejo nesta outra coisa? Então, às vezes, porque as pessoas têm essa ideia, né, de falar assim, eu vou abrir uma franquia de um café, sei lá. Esse é tão legal, ter uma franquia de um café. Tá, joia, tudo bem. Coloca isso numa estrutura mínima, né? Desenha. O que seria fazer um café? Quanto precisa de investimento? Mas isso cabe no meu bolso, eu tenho essa reserva. Legal. O que é a rotina de um café? Então, eu volto de novo para a necessidade da experimentação. Então, em geral, profissionais em transição de carreira, é legal experimentar um pouco outra coisa, porque existem níveis de risco para considerar numa transição de carreira, André. Quando você está, né, assim, eu tive um convite para trabalhar em outra empresa, mesma função hierarquicamente superior, mesma área, função hierarquicamente superior. Esse é um nível de risco mediano, porque você conhece a área, você está no mesmo segmento, você vai continuar fazendo o que você fazia numa outra empresa num cargo maior. Significa que o mercado te olhou, te reconheceu, o telefone tocou, a proposta é boa, legal. Tem que dar uma olhada, né, quais são as referências daquela empresa, se aquela empresa demite muito rápido, se ela troca muito de executivo, isso é importante saber, né? Então, fazer um pensamento ali do que você vai fazer. Na outra perna, você vai falar assim, pô, será que eu... Então, antes de fazer esse movimento de transição, é entender assim, pô, vou almoçar com 2, 3 pessoas que trabalham nessa empresa. Vou abrir um café? Vou trabalhar sábado, um dia inteiro num café. Vou tirar férias, vou ficar 15 dias ajudando um amigo meu que tem um café em Camboriú, para ver como é que é esse negócio. Porque, sabe o que acontece? Quando as pessoas estão insatisfeitas, elas entram num campo de ilusão, de que outra coisa vai ser muito mais legal do que o que eu faço agora. E assim, isso é uma coisa que eu falo bastante disso na aula. Sempre tem uma parte chata. Sempre tem uma parte chata na empresa. Contratar, né, demitir. É chato demais demitir. Ao longo da minha vida, quantas pessoas eu tive que demitir? É muito ruim demitir. É um erro que você cometeu, o outro cometeu, o pacto não deu certo. É péssimo. Financeiro. Cara, financeiro é uma coisa nervosa. Se você vai empreender um negócio novo, bicho,
todo dia ali no Bankline, olhar se as contas estão batendo, tem que ter um estômago para aquilo. Chega uma DARF nova, vamos lá para o banco pagar essa DARF. Precisa ter estômago para isso, conversar com as pessoas sobre isso. Então, em qualquer cenário de transição, eu recomendo uma boa experimentação daquilo que pode ser o seu próximo passo. Verdadeira, sem tomar a decisão. Porque isso é uma coisa que acontece também. O cara toma a decisão, aí ele vai para confirmar. Errado, porque antes de experimentar, você precisa, antes de fazer a mudança, você precisa experimentar ela. Vou gostar, o tempo que eu passo é suficiente. Tem relatos, né? Como eu tenho uma leitura muito concentrada nessa área, eu sempre tenho muitos relatos a esse respeito. Essa história do café, eu li uma coisa parecida, uma pessoa que queria ter feito uma loja de bolos, foi lá, encontrou o ponto, abriu a loja de bolo deu certo, ganhou dinheiro e ela ficou super chateada com o negócio. Por quê? Porque era muito hands-on, ela tinha que fazer o bolo todo dia e não sei o quê, e contratar confeiteira, e era um tipo de profissional que ela não sabia direito como lidar, então ela acabava fazendo muita coisa. Então assim, não era isso que ela queria mudar, mas não era para aquilo. Então, experimentar. A segunda parte da tua resposta é, sou um empreendedor e meu negócio não está indo bem. Cara, isso é outro planeta, Precisa olhar para o teu negócio com muita atenção para entender por que ele não está indo bem. Às vezes o seu mercado se modernizou demais, o seu preço está desatualizado, os clientes estão fugindo por isso. Às vezes o seu atendimento está muito ruim. Às vezes você precisava ter dado passos de inovação tecnológica que você não deu e a sua clientela está percebendo. Tem N coisas que acontecem num negócio que podem causar uma estagnação. Às vezes tem outra coisa, a empresa está indo bem, mas eu estou enjoado daquilo. Isso eu já vi também, André. Aula de carreira, tudo aqui dentro da USP, né? Aula de carreira para empreendedor, o cara me chama no canto, o cara não levanta a mão para falar isso. Porque esse tipo de aula é muito provocativa, né? Mexe com... O trabalho é uma coisa muito indexadora da nossa vida, né? Então, tem certas coisas que a gente fala na aula e que os colegas falam, não é porque sou eu que falo, porque é o assunto da aula, né? Mexem com as pessoas, né? Então, o cara chama no canto e fala assim, professor, eu tenho uma empresa, eu estou indo bem, mas... Cara, eu não estou feliz. Então eu preciso entender por quê. De repente é um ótimo sinal de que se a empresa está indo bem, você não está feliz. Quantos sócios você tem? Um só, minha mulher. Cara, tua mulher está gostando? Dá para ela tocar? Segue. Vai fazer outra coisa. Dá para vender? Quanto vale essa empresa? O mercado de fusões e aquisições de empresas de pequeno porte é um mercado que existe. Aqui em Ribeirão tem N empresas que fazem valuation. As pessoas ficam pensando, né, mas é caro fazer um valuation. Cara, assim, um valuation de uma empresa de pequeno porte, você vai contratar por 6, 7 mil reais aí, ó. O cara te dá um preço, te ajuda a vender, daqui a pouco você se livrou desse pepino e vai arrumar outra coisa para fazer. Inclusive, nós vamos conversar com o Adriel, tá certo? Que legal! Isso. O Adriel foi aluno da escola e está com uma empresa que faz valuation. Super legal. O Adriel é ótimo, trabalhou comigo, é super profissional. Putz, é isso. Então, assim, tem N movimentos que uma pessoa pode fazer, né? O que eu tenho uma garantia para te dar nesses dois casos e, enfim, outros que a gente possa pensar, o trabalho precisa ter uma fonte de alegria, assim, sabe? Precisa ter significado. Eu não tenho essa ilusão, tem muitos livros que falam, você precisa encontrar o seu propósito, você precisa ter como se o trabalho fosse aquele santo graal, né, que fosse só ter coisas alegres e não sei o quê. Cara, eu não acredito nisso, não existe uma bala de prata nisso, a gente tem que ir construindo esse negócio, é um processo, é longo, os dias, tem dias bons, tem dias ruins e é preciso ter maturidade para lidar com isso. Mas o trabalho precisa ter significado. Precisa ser uma coisa assim, olha, que funcione. E ele muda ao longo da vida. Então isso é uma coisa interessante também. Em algum momento você estava muito feliz com aquilo. Muda. O significado mudou para você. Você amadureceu. Você é uma pessoa que se tornou diferente. Eu tenho um amigo fazendo uma transição de carreira profissional agora, super assim, bem planejada, bem conduzida. Ele fez uma construtora, a construtora deu certo, ele vendeu a construtora, vai morar nos Estados Unidos, vai fazer outra construtora lá, bem menor, para se manter ocupado, porque ele resolveu o tema financeiro dele. Então, N coisas podem acontecer. O que é preciso é que tenha alegria, tenha satisfação, tenha significado, porque é difícil fazer dar certo sem isso. Muito bem. Davi, nós vamos encerrar
Tá certo? Então, eu gostaria de passar a palavra para você, né, para as suas considerações finais aí. Tá bom. Quiser dar uma dica aí para quem está nos assistindo, mais dicas, né? Eu queria chamar a atenção também que o Davi, ao longo da sua apresentação, da sua fala aí, deu várias dicas para todos nós, né? E certamente nas aulas ele dá muito mais... São 8 horas, E né? o tempo que a gente tem aqui é curto, tá certo? Então, vamos lá, Davi. Não, legal. André, olha, e assim, me comprometo, se houver muitas coisas que sejam desejo de fazer, nós podemos fazer um outro papo online, posso gravar um Instagram aí contigo, a hora que você quiser, estou à disposição sempre. Assim, para encerrar a nossa conversa aqui, eu acho assim, esse videocast vai atrair profissionais que se parecem com os alunos da Fundação, os alunos aqui da USP, né? E que são profissionais em progressão profissional. Então, assim, eu tenho muito essa clareza de que o ambiente de trabalho, né, assim, a relação que a gente tem com a carreira, o tempo que a gente passa no trabalho, ele é muito importante. Então, não pode ser mais ou menos. Você precisa sempre estar em constante transformação, em constante questionamento para construir um projeto profissional que funcione para você. É bom fazer isso de uma maneira estruturada, é ruim fazer isso apressado, né? Assim, e é curioso porque, em geral, as pessoas vão fazer esse pensamento quando estão numa situação que não estão felizes ou que foi demitido, e daí é doloroso fazer esse tipo de reflexão nesse momento. Então, pense na sua carreira como um projeto de longo prazo, né? A gente tem uma relação de muita interdependência daquilo que é a pessoa física e daquilo que é a pessoa do trabalho. Então, é preciso sempre refletir para fazer essa relação ser melhor. É isso aí. Muito obrigado, Davi. Tamo junto. Obrigado, André. Muito obrigado para vocês e vamos continuar com o nosso programa. Em breve teremos mais pessoas aqui para discutir assuntos tão interessantes como foi o de hoje. Até lá!